Bom dia a todos, prazer grande, dando continuidade aqui no nosso congresso. A gente vai para mais uma mesa aí que tem um caráter internacional. Bom, hoje de manhã a gente esteve conversando com o INEP, né, falando sobre avaliações nacionais e pensando sempre e é o sentido desse congresso, né, oferecer ao gestor reflexões e pistas para como planejar 2021, além de todas as variáveis que já estão no cardápio, a gente entendeu que seria oportuno também trazer mais uma pimenta, mais uma possibilidade para a escola refletir e considerar nos seus planos para 2021, que é a possibilidade de participação no exame externo de caráter, uma avaliação externa de caráter internacional. Então, estão aqui conosco a equipe da OCDE. São o X1C, o Mike, e Tiago Fragoso. Bem-vindo, Mike, tudo bom? Tiago é analista da OCDE, analista do PISA, que é esse exame, enfim, larguíssima escala, com abrangência internacional, e que é um exame do qual tanto se fala e que, de alguma forma, através do qual a OCDE ajuda escolas do mundo inteiro a aprimorarem o seu trabalho. Está aqui agora, chegou também Tiago Fragoso, colega que trabalha com o Mike na OCDE. Tiago é brasileiro esse, carioca, da Gema, né? Desculpa, tá bom. Paulista, ok. Andando aqui pelo Rio e está agora com o Mike integrando a equipe da OCDE em Paris. Então, Mike e Tiago estão ambos interagindo com a gente de Paris, lá da sede da OCDE. E para conversar conosco, nós vamos ter também outros gestores, diretores de escolas brasileiros, colegas que, como eu, tiveram já suas escolas envolvidas nesse exame, nessa variante do PISA para escolas. Eu queria agora convidar o Francisco Freire, o professor Francisco Freire, que é da escola Monsenhor Aloysio Pinto em Sobral. Bom dia, Francisco, tudo bom? Bem-vindo, muito bem-vindo. Pedro, Mike, Tiago, é um prazer sempre estar com vocês. Obrigado. O Francisco é um dos gestores de uma das brilhantes escolas de Sobral, daquelas que despontam em índices e notas impressionantes no IDEB, o que mostra que, quando bem gerida, não importa se na rede privada ou na rede pública, é possível fazer uma escola de qualidade que faz diferença, que agrega diferença à trajetória dos seus alunos. O Francisco encarna aqui o gestor de uma dessas escolas, é um profissional que a gente tem que reconhecer o mérito, a gente está muito contente de poder contar com ele aqui no Congresso da FENEP. E também queria convidar o Rodrigo Mendes, que aí vem representando uma outra escola privada. Bom dia, Rodrigo, tudo bom? Que é a Escola Mobile de São Paulo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Pedro. Um prazer estar aqui com vocês, com o Mike, Tiago, Francisco, para trocar mais algumas ideias. Muito bom. Então, estamos aqui, está composto aqui o time da nossa mesa. Nós teríamos um convidado de fora da Espanha que não pôde vir, infelizmente, porque senão a gente teria aqui representações também de outro país. Mas vamos nós, então, estamos aqui, então, o time da OCDE e representantes, 3 diretores de escolas brasileiras, 2 de escola privada e 1 de escola estadual oficial. Então, para dar continuidade aos trabalhos, eu vou passar a palavra para o Mike, que vai coordenar aqui o nosso debate. Por favor, Mike, você com a palavra, fala um pouco para a gente sobre o exame e como ele funciona. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado, particularmente, a FENEP, pela essa honra de estar aqui com vocês. Desculpa, como o português não é meu idioma materno. Muito obrigado pela sua paciência. E hoje, né, eu quero aproveitar essa oportunidade de falar com vocês. PISA para a escola, né?
e a comunidade, como o Pedro falou um pouco, que faz como alguns anos que a UCD trabalhando, né, com escolas públicas e com escolas privadas no Brasil sobre o projeto de PISA para escolas. E hoje, né, sobretudo, essa mesa de debate, queremos explorar a utilidade, né, da comunidade de PISA para escolas, como escolas brasileiras podem aproveitar a comunidade para aprender entre colegas brasileiros, também com colegas internacionais. E então, eu quero usar como uns minutos com uma apresentação de PowerPoint para explicar a comunidade de PISA para escolas, e depois eu quero falar com cada um do diretor, Pedro, com Francisco e Rodrigo, sobre essa experiência, e depois abrimos debate, né, entre nós. Então, agora eu quero compartilhar meu... Não sei se você pode ver. Pode. Sim. Muito obrigado. E então, isso, né, que o PISA para a escola, né? PISA para a escola é um projeto que permite cada escola que faça uma comparação internacional, né, com a matriz internacional do PISA. E então, PISA para a escola não é somente uma ferramenta para conhecer os resultados, né, dessa escola, mas também uma ferramenta para mensurar, para explorar e para agir. Para quê? Como objetivo para alcançar melhorias para seus alunos e professores nessa escola. E uma coisa que a OCDE, né, e o time de PISA para escolas faz para isso é uma dessas iniciativas é ajudar as escolas a alcançar a maioria com essa comunidade PISA para escolas. E que é uma comunidade online, né, que permite que você se conecte com todos os professores de todas as escolas participantes de PISA para escolas. E então, eu quero compartilhar com vocês 3 características principais da comunidade. Primeiro, né, que você pode aprender e compartilhar com especialistas e colegas. Como eu disse antes, não somente com colegas brasileiros e também com colegas internacionais, né, com espanhóis, com Estados Unidos, etc, etc. E você pode ver na figura essa, que trata-se de uma conversa sobre o Covid. E Joan Kelly, nossa líder do projeto de PISA para escolas, compartilhou algumas pesquisas da OCDE, né, com colaboração com a Universidade de Harvard, sobre o Covid-19. E depois, um educador com muita experiência, né, americano, compartilhou também sua experiência na situação muito similar. E na mesma discussão, você também tivemos contribuições de usuários de outros países como o Brasil. Então, você pode ver que é uma discussão muito rica, né, com conselhos muito práticos para problemas práticos em cada escola. E em segundo, né, a segunda característica é uma comunidade com suporte multilingüe. Nessa figura, né, que a mensagem era originalmente em inglês, e estamos muito conscientes de uma coisa, que não todo mundo pode falar inglês. E também o projeto PISA para escolas
estamos presentes em muitos países com idiomas muito distintos, né? Com chinês, com japonês, com espanhol, com inglês e também com português. Então, por isso, adicionamos uma funcionalidade de Google Tradutor na comunidade. É dizer, que você pode traduzir outros idiomas para o português e você também pode escrever em português. Pois outros usuários podem traduzir suas mensagens para o idioma moderno, né? E com isso podemos facilitar conversas entre distintos países e idiomas. E terceira característica é muito importante, que é uma comunidade criada para você, e para cada um da escola participante de principais escolas do mundo, né? Então, todos vocês são membros exclusivos da nossa comunidade, que uma vez você esteja na comunidade, você está conectado com professores com mais de 5.000 escolas do mundo, e falando em mais de 13 idiomas, dentro de 10 sistemas exclusivos. Então, o que você pode fazer exatamente, né? Primeiro, que você pode fazer perguntas, né? Perguntas sobre muita coisa, perguntas sobre o relatório, perguntas sobre desafios que você tem na escola, etc, etc. E temos muitos usuários expertos, né? De educadores expertos, de especialistas da OCDE, que estamos aqui presentes para ajudá-lo com resultados de pesquisa, com conselhos muito práticos. E também você pode consultar estudos de casos, né? Consultar exemplos reais, práticos, de como outras escolas utilizam isso para escolas, para melhorias, né? Como eles analisaram os resultados, né? Como comunicar os resultados com professores, com estudantes, com pais, e quais ações eles implementaram, e quais desafios eles tiveram, né, durante a implementação. Também organizamos muitos webinars, né, com professores com muita excelência, como agora você pode ver aqui que tivemos um webinar com Pedro, e também tivemos outro webinar com Francisco também, né? E se você quer, você também pode compartilhar essa experiência conosco, e se você quiser, também podemos fazer webinars, né? Enfocando a sua experiência real. Então, como eu disse, que é uma comunidade para cada um de professor, educador de cada escola participante para essas escolas. E, por favor, fazer clique e conectar, juntar-se a nós, a comunidade. E antes de parte, eu quero também explicar brevemente que também vamos ter muito mais, né, atividade na nossa comunidade. Por exemplo, na próxima terceira-feira, vamos fazer uma sessão de webinar, de perguntas e respostas, então, onde você pode fazer perguntas sobre esse relatório, né? E também, no novembro, planificamos alguns diálogos com educadores brasileiros e americanos sobre essa experiência de visita para as escolas. E então, e agora, desculpa. E então, agora eu quero falar, né, com Pedro, com Francisco, com Rodrigo e com Thiago. E começamos com Pedro, né? E Pedro, muito obrigado, né? Nossa amizade, né, começou em Paris, né? Faz 2, 3 anos. Durante você estive em Paris e paramos na sede da OCDE. E Pedro, você foi um dos primeiros educadores do mundo, não somente você, do mundo, né, que trabalhou conosco na OCDE, na promoção da comunidade de vida das escolas.
E isso é muito curioso, né? Porque você se apaixonou tão pela escola, essa comunidade. Por favor, Pedro. Bacana, Mike. Obrigado pela pergunta. De fato, já tem uma trajetória que começa a ficar um pouco longa, né? O tempo passa muito rápido. Mike, eu sempre fui muito interessado pelo tema da avaliação, né? Pelo olhar que se deita sobre a escola, sobre como o trabalho que ela realiza é apreciado, é avaliado. Isso sempre me convocou desde muito tempo. E o Brasil tem uma história muito bacana construída em termos de avaliação de larga escala, né? Tem uma trajetória que vem de longe, já está indo quase que para 30 anos, vem lá da época do ministro Paulo Renato, é contemporâneo à nossa LDB, que está fazendo ano que vem 25 anos. É mais ou menos o tempo de gestão que eu tenho, né? É o tempo da minha experiência profissional. Então, assim, eu sou meio que contemporâneo dessa geração de gestores que acompanhou a LDB e acompanhou o nosso sistema de avaliação, que tem muitos acertos, mas também, por vezes, resvalou em alguns momentos nessa ideia de uma accountability mais pesada, mais perversa, em termos de expor o resultado das escolas de uma maneira menos cuidadosa. E a impressão que eu tenho quando a gente consegue desenvolver uma forma de avaliar mais respeitosa, é que a escola sai do lugar de objeto da avaliação e a gente passa a ser o destinatário principal. Quer dizer, a escola, o resultado da avaliação, no caso que vocês fazem com PISA para escolas, a escola não é só o objeto, ela é o destinatário e ela é a proprietária daquela informação. Então, a gente não é um objeto do olhar externo que vai pegar o nosso resultado, vai comparar, vai ranquear. Quer dizer, isso tem um salto de qualidade muito bacana. No meu caso, eu participei da edição piloto de 2017, né? O Colégio Andros foi selecionado para participar daquela edição piloto. Foi uma surpresa, foi inesperado, nem sabia que existia essa possibilidade. Veio o convite, né? Foi uma edição patrocinada pela Fundação Lema, né? Foi um convite, realmente. E a gente participou daquela edição e quando veio o resultado, quando veio o relatório, realmente a gente percebe o quão denso e o quão complexo pode ser uma devolução como a que vocês fazem. E é um pouco o que alguém disse em algum momento, o trabalho começa quando o relatório chega, né? Então, teve aí já muito trabalho interno feito, muito momento de reflexão, muita inspiração, tanto no relatório em si, como nos documentos que o cercam, né? Porque aí você começa a ter um olhar mais abrangente, mais internacional. E eu acho que é isso. No fundo, é isso. Quer dizer, é um pouco, acho que deve ser a nossa preocupação. É claro que cada país tem a sua identidade nacional própria, da qual a gente não quer abrir mão, e não pode. E a gente tem o nosso sistema de avaliação criado, e a nossa LDB, e a nossa identidade. Mas quando a gente fala em educar jovens e crianças, é isso, na virada para 2021, são jovens que vão estar aí, circulando pelo mundo, trabalhando em 2030, 2040, vivendo num mundo que vai ser cada vez mais integrado, cada vez mais global. Então, por que não temperar a escolaridade que eles tenham também com um olhar de fora, sem abrir mão da nossa identidade nacional, da identidade de cada país, mas temperando um pouquinho com um olhar de fora. Eu acho que só enriquece, só faz bem, eu acho que é muito bacana. Acho que era isso que eu teria assim, para dizer aí desse meu entusiasmo. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pela história, né, de origem, né, de PISA para a escola no Brasil também. E agora eu quero falar com Francisco Pérez, né? Você tem um segredo que eu acho que muita gente no Brasil não sabe, né? Que você é muito famoso no mundo de PISA. Porque no ano passado, né, em 2019, você se apresentou e compartilhou a experiência sobre a PISA das escolas em frente de 80 formuladores de políticas educativas do mundo.
numa reunião de alto nível de PISA, ano passado. E agora, como Pedro, né, você está muito engajado na comunidade de PISA para escolas. E por quê? Você pode compartilhar conosco? Olá a todos, mais uma vez bom dia também a quem está acompanhando este congresso. Ratifico que é um prazer estar novamente com vocês. Bem, a história do PISA para escolas, ela se confunde inclusive um pouco com o início da Escola Monsenhor Aloysio Pinto. Inclusive, a Escola Monsenhor Aloysio Pinto começou suas atividades em 2017, janeiro de 2017, e já no primeiro ano nós fizemos a primeira avaliação. Fizemos em 2017 e na segunda em 2019. A comunidade, então, e o que me motiva nesse trabalho é a oportunidade de podermos compartilhar a experiência, discutir um pouco sobre avaliação, sobre práticas pedagógicas, compreendendo que, por mais que se estude, por mais que se faça, nunca há um conhecimento finalizado. E é importantíssima essa troca de experiências. Estar com Pedro, um grande entusiasta desse processo de avaliação, que conheci, tive o prazer de conhecê-lo através da comunidade, assim como a todos vocês, e sempre nós estamos agora fazendo essa troca de experiência, essa conversa mais próxima. Ele, um diretor de uma escola privada, eu estou aqui no estado do Ceará, diretor de uma escola pública, estadual, de educação média e profissional. Então, são realidades diferentes, mas que cada uma delas apresenta peculiaridades que podem ser compartilhadas e também podem ser adaptadas. O Rodrigo também já traz aí a sua contribuição nesse processo, e dizer que somente parar um pouquinho ali o trabalho do dia a dia para poder analisar esses dados, que, como o Pedro já citou em sua fala, eles não são simplesmente dados para comparar, para ranquear a escola, para fazer a comparação meramente por números, mas para pararmos um pouco e olharmos para a nossa realidade, ver o quanto nós podemos crescer, o quanto nós podemos melhorar este processo de avaliação dos nossos alunos, esse processo de ensinar e aprender com os nossos alunos também. O PISA para escolas, ele traz essa peculiaridade, assim como a própria avaliação do PISA, de que, além do conteúdo em si, muitas outras coisas estão agregadas, né? A relação professor-aluno, a relação aluno-escola, a relação com o próprio conteúdo em si. E a comunidade, ela nos permite conversar um pouco sobre isso, de educador para educador, independente da função que esteja desempenhando, seja um diretor, seja um coordenador de uma regional, seja um coordenador escolar, um professor. São várias visões que são possíveis ter sobre o trabalho que é desenvolvido no ensinar. Nós tivemos a oportunidade este ano de compartilhar as práticas pedagógicas vivenciadas na Escola Monsenhor Aloysio Pinto, Pedro também, eu me lembro lá das discussões que foram empreendidas juntamente com John Campbell, e no qual Pedro trazia uma reflexão acerca da rede de colaboração entre escolas. E este eu acredito que seja o objetivo e fim da comunidade, é fazer com que todos nós, independente do país que estejamos, nós possamos fazer esta rede de colaboração existir na prática. Isso, muito bom. Muito bom, muito obrigado, muito preciso, é exatamente o objetivo, né, da nossa comunidade. Muito obrigado, Francisco. E agora, Rodrigo, bem-vindo à grande família de PISA para escolas.
Lembro que você fez algumas muito boas perguntas no nosso primeiro webinar, né? Na Facebook. E também você também postou algumas perguntas na comunidade. E a partir do momento eu achava que podemos trabalhar com o Rodrigo, porque ele já tem como muita motivação, né, de entender, de compreender o relatório. E você pode compartilhar por que você quer a motivação, né, que te interessa a comunidade ou a pessoa das escolas, por favor. Mike, primeiro, obrigado pelo convite novamente. Eu sou coordenador pedagógico, né, no Colégio Móvel, no ensino médio, da área de ciências e matemática. Então, eu tenho a oportunidade de me especializar e acompanhar os indicadores da própria escola, o clima escolar. Então, os elementos de diagnóstico da saúde da escola, a gente já tem os internos, né? Mas sempre chocar esses internos com os externos é uma prática importante, né? E o indicador principal para um coordenador de ensino médio como eu tem sido o Enem, vestibular, que eles dão números de ranking, ou agora a gente tem a possibilidade de analisar microdados, mas são microdados de questões muito problemáticas, muito centradas no conteúdo específico e pouco informativas. Então, essa nossa insatisfação com a avaliação que já circula fez com que a gente procurasse outras. E a nossa relação com o PISA é antiga por conta da divulgação pelo INEP de alguns exemplares de questões. Então, a gente via que era uma qualidade de questão muito interessante. A mídia divulga muitos números, né, do nosso país, mas a gente sabia que as questões eram muito boas. Quando a gente ficou sabendo do piloto que circulou, a gente não foi convidado, mas a gente teve acesso a um relatório de uma das escolas que mostrou para a gente gostou muito das informações geradas. Então, a gente não entrou no projeto pela comunidade, a gente entrou pelo relatório. E a gente gostou muito do que viu. Quando apareceu uma oportunidade para dialogar sobre o relatório, tanto com os especialistas pela formulação, pela aplicação, quanto com outras escolas, a gente falou, não existe isso, porque comunidade, na internet a gente tem muitas, né? Mas que um diálogo tenha o mesmo foco, o mesmo interesse, é mais raro. É lógico que tem uma busca nossa por relatos mais objetivos, né? Então, quando em uma oportunidade eu pergunto para o Pedro, mas como você fez isso? E ele descreve as práticas da escola dele de modo mais objetivo e menos genérica, porque é muito frequente isso também em educação, né? A gente se dedicou mais à matemática, mas o que é se dedicar mais à matemática? O que vocês fizeram em termos práticos? Mesmo troca de informação. Então, as questões a gente, no webinar que eu pude participar passado, que foi esse que eu atormentei o Thiago com questões, um professor fala sobre as questões exemplares que estavam lá na página do INEP, já dessa versão eletrônica. A escola foi caçar e isso mobilizou uma série de reflexões do grupo de coordenadores. Então, essa troca de materiais, que não foi nem compartilhado na comunidade, mas alguém cita isso, você corre atrás, você vai atrás, e se precisar, tem até como achar as pessoas que estão gastando energia com essa mesma intenção, né? É lógico que a gente tem uma oportunidade de conversar com o mundo todo, e a ferramenta de tradução é uma ferramenta muito potente, mas a gente também tem algumas idiosincrasias brasileiras, algumas questões muito bairristas, que parece que essa comunicação, mesmo no Brasil, precisa ser ainda mais desenvolvida, né? Porque tem algumas... Nosso poço é bem profundo, então lá do fundo a gente tem uma dificuldade para estabelecer diálogo com outros países. Então, apesar da potência disso, a gente precisa conversar mais. São Paulo, Rio, Ceará, todos os estados aqui precisam gastar mais energia até nesse diálogo interno, né, dessas coisas que nos afetam. Atualmente, a gente está querendo abrir um pouco o relatório na parte que não é dos conhecimentos mais específicos, de matemática, ciências ou leitura. A gente acha que tem ali uma
sabe, algumas pedras que precisam ser lapidadas da interação do clima escolar, das questões socioemocionais, que a gente fala, olha, a gente não tem prática de análise sobre isso, sobre avaliação disso, então a gente sente que é também algo que o relatório traz, mas a gente ainda não tem muito nem vocabulário para traduzir tudo isso. Então é uma fonte de dados que a gente precisa, e a comunidade vai acabar ajudando bastante nisso, né? A pensar uma inteligência coletiva ali, gerando informações mais rápido que cada um por si na sua prática, né? Muito obrigado, Rodrigo. E agora, Thiago, e você participou, né, de 2 vezes de webinars, uma vez que você organizou e explicou o relatório, e você também tive como a oportunidade de interação, né, com os educadores brasileiros. E como você gostou dessa interação e como você pensa? Bom, a pergunta é grande. Primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer à FENEP pelo convite. Estou muito generoso para falar com vocês hoje, aí nessa manhã. Bom dia a todos brasileiros ou não que estejam nos vendo agora. E bom dia para todos aqui, meus companheiros de mesa. Eu acho que... antes de responder a sua pergunta, Mike, eu só queria fazer uma observação de quão feliz é essa escolha dessa mesa que foi montada aqui. Porque nós temos aqui nessa mesa, nós temos o Pedro, que é um dos nossos pioneiros, que fez a prova em 2017, e que na volta, e como o Pedro disse, é uma coisa que nós dizíamos mesmo lá atrás, que o trabalho maior começa com o relatório. O Pedro tomou isso para si, e o Colégio Andrews, ao qual ele está aí na cabeça, teve um esforço muito grande para envolver a comunidade escolar, para envolver a comunidade fora da escola, para envolver os pais e Congelou. Você deixa congelado? Não, o Thiago congelou. Bom. Mike, se assume? Vamos lá. Olá. Acho que o Thiago estava falando um pouco do trabalho que foi feito. Voltou. Tá aí o Thiago. Voltei. E eu só queria pontuar que tem também o Rodrigo, que logo com aquele monte de perguntas que nós recebemos durante o nosso webinar, deu para reparar que é um coordenador e existe uma gestão escolar muito focada em dados. Isso é uma dos nossos nortes enquanto nós realizamos esse trabalho, porque nossa ideia é justamente tornar a escola não um objeto, né, e sim o destino da avaliação. O PISA para escolas, existe um enfoque muito grande no PISA, mas uma ênfase que nós colocamos é no para escolas. Nós queremos justamente colocar a escola no centro e na frente das nossas discussões. Infelizmente, o Oscar não pode participar, porque eu acho que completaria pilares que fundamentam a comunidade para nós. Essas 4 boas práticas. Tá picotando, Thiago. Tá falhando, Thiago. Agora vai? Tenta. Agora tá. Agora voltou. Agora acho que voltou.
E como eu estava mencionando, vocês quatro, que foram convidados e fez muitos cantar, representam os 4 pilares que a gente tenta montar essa comunidade, não é? Tem essa conversa com a comunidade, boas políticas escolares, uma gestão baseada em dados e essa troca internacional. E eu acho uma coisa que é super enriquecedora de estar presente nessas interações com vocês e nos webinars, é que eu posso fazer parte, nós da OCDE podemos fazer parte, justamente em colocar vocês em contato. E quem sabe fomentar novas ideias, como o Freire mencionou. Agora eu gostaria realmente de ver vocês interagindo aqui nessa sessão. Desculpa pela minha conexão, eu estou no Wi-Fi que eu achei que era confiável, mas fui enganado. E devolvo a palavra para o Mike. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. E então, agora eu tenho 3 perguntas para Pedro, para Francisco e para Rodrigo. E a primeira pergunta é: que coisa que você acha que é especial na comunidade de Pisa para Escolas que não dá a você em outras comunidades locais no Brasil? Que é algo muito especial de Pisa para a Escola, a comunidade de Pisa para a Escola, porque estou seguro que também tem outras comunidades no Brasil. E qual é a diferença entre a comunidade de Pisa para Escolas e outras comunidades locais? Vou eu? Pedro, você quer começar? Quero. Para mim, a diferença está em usar a avaliação para colaborar e não para competir. De alguma forma, pelo menos na perspectiva que eu percebo aqui local nossa, da maneira como as avaliações em larga escala acabam sendo usadas, que no fundo tem sido o resultado do Enem, para fins de escola isolada, não estou falando de avaliação em larga escala, nem SAEB, nem IDEB, porque ainda não chegou muito essa ideia de cada escola ter o seu IDEB, né? A gente só teve uma experiência em 2017, mas isso ainda não evoluiu. Na prática, é o ranking, acaba sendo o resultado do Enem e o ranking do Enem. E aí o ranking tem toda a perversidade que um ranking traz e induz, né? Ele não dá resultado, não dá informação relevante e fica numa obsessão aparentemente objetiva e técnica de um rigor de hierarquizar diferenças de desempenhos numa minúcia que vai a várias casas depois da vírgula, expõe muito e informa pouco. Isso acaba que isso gera promove entre os gestores mais desconforto e estranhamento do que colaboração. E aí, quando a gente também tem uma questão regional também, eu acho, quer dizer, estou falando gestor de escola particular. Uma coisa é a relação amigável, colaboradora com uma escola vizinha que, eventualmente, tem uma migração de público e de aluno. A outra coisa é fazer uma troca com uma escola mais remota, mais distante, em outro estado, às vezes muito análoga, às vezes muito comparável, porém está em outro estado, porém está em outra cidade, porém está em outro país. Isso dá um certo conforto, até para a gente poder revelar nossas fraquezas, publicar deficiências. Você tem um jogo um pouco mais tranquilo do ponto de vista do gestor, porque quando acontece você ser também um competidor, às vezes mais direto, às vezes você fica um pouquinho mais constrangido. Mas nesse ambiente mais amplo, não, dá para arriar as defesas e se expor, e confessar fragilidades, trocar, revelar questões. Isso é muito interessante. Também o lado, a maneira como vocês apresentam o resultado, quer dizer, a forma como se representa a qualidade de uma trajetória escolar, o valor agregado, o quanto uma escola agrega de valor sobre o seu público, né? E a maneira como é feito, o gráfico, aí eu estou falando da representação visual mesmo, que vocês elegem fazer, que cruza o desempenho com a variável socioeconômica, isso, a meu ver, é absolutamente respeitoso. Diminui, você tira o foco da nota,
a pontuação não é tão importante assim, e fica mais uma posição relativa entre as escolas, e como é que a sua escola se posiciona no contexto, sem ficar comparando com a escola do João, do Manuel. É muito bacana, muito respeitoso. Era isso que eu teria para falar. Obrigado, Bledo. Francisco, você quer compartilhar, por favor? Sim, não. Destaco aqui a forma bem respeitosa que são feitas as discussões, né, sempre que mediadas pelo Mike, pelo Tiago, pela Julie também, que sempre está instigando um pouquinho da nossa participação. E quero também registrar que, como eu já citei, nós fizemos 2017 e 2019, em um determinado momento, quando eu vi que os dados estavam demorando chegar até a escola, porque mais importante do que fazer a própria avaliação é você receber os dados para que, a partir deles, você possa empreender novas ações. Esses dados estavam demorando bastante, vários meses, em contato com vocês, através da comunidade, né? Eu lembro que o Mike dispôs, até a próxima semana, estes dados estarão com vocês. E os dados não chegaram, e eu novamente falei, mas no dia seguinte, os dados surgiram, e essa relação, essa proximidade, este apoio que é dado, ele é um destaque muito grande para a comunidade, porque a gente vai ter a certeza de que os dados eles não vão ser simplesmente para este ranking, mas para que, além deles, nós possamos estar empreendendo as ações. E o encurtamento das distâncias, essa discussão que ela é empreendida entre estados, entre cidades, entre países, e a possibilidade também de reconhecer como outros sistemas de ensino estão trabalhando com esta mesma avaliação. Escolas públicas, escolas privadas, a forma que é trabalhada em um país é distinta da forma que é trabalhada em outro, mas que nessa discussão nós vamos aprendendo um pouco. Há também, um pouco mais, há também aquelas discussões nas quais a gente não encontra uma resposta. Eu estou com uma determinada situação na minha escola, não sei mais o que possa fazer, lança a discussão lá no grupo, lá na comunidade, e rapidamente, na medida do tempo de cada um, na possibilidade de cada um, vai se colocando determinadas possíveis saídas. Porque, em virtude de serem contextos totalmente diferentes, às vezes, ou não, cada um dá ali um pouco da sua experiência, passa um pouco da sua experiência, ou então de possíveis soluções, e a partir dali é feita uma análise para ver o que pode ser aplicado na sua realidade. Então, não é mais ali um diretor, um coordenador, um professor pensando sobre a realidade da sua escola, mas nós passamos a ter uma visão bem maior, bem mais ampla, de diversos gestores, coordenadores, professores, olhando para aquele ponto específico. Então, é sair do contexto e ouvir de pessoas que estão em outros contextos sobre a sua realidade. E muitas vezes o que eu tenho percebido é que coisas que são simples na sua realidade, na minha, pode ser algo que faça a diferença. Coisas que fazem parte do cotidiano de uma escola, em um estado, em uma cidade distinta, no contexto de uma outra escola pode fazer uma diferença bem positiva. Então, eu creio que a comunidade em si, esse contributo maior que nós temos e que faz um diferencial positivo é essa possibilidade, sem ter aquela questão da competição, porque a escola privada, ela realmente precisa ali ter o seu aluno, seu grupo de alunos, que é para poder manter o seu trabalho, mas sem ter essa rivalidade, digamos assim, entre aspas, porque querendo ou não, sempre há essa busca de querer ser melhor, né? Você precisa apresentar um trabalho. E com essa amplitude da comunidade Pisa para Escolas,
tem-se essa possibilidade de crescermos juntos sem estarmos preocupados com esta situação de que uma ou outra faz melhor ou não, né? Todos estão ali discutindo determinadas situações que podem elevar o conhecimento e o crescimento de cada uma dessas escolas. Muito obrigado. E, Rodrigo, por favor. Não, eu queria pensar numa coisa até temática, porque a escola ela tem tantas dimensões. Então, se a gente pensasse nas comunidades de escolas, eu tenho muitos pontos de contato. Eu poderia querer discutir com o Pedro, com o Francisco, uma questão de captação de aluno, de administração escolar, como é o processo de desenvolvimento do professor, do ponto de vista trabalhista, tem muitas dimensões. Essa comunidade, em particular, ela está girando ao redor de dados de avaliação de aprendizagem dos alunos. Então, assim, tem um tópico comum. Eu não vou discutir lá a situação de suicídio entre adolescentes, porque não é a melhor ferramenta. Peraí, tem agora uma camada de avaliação de clima escolar. Então, talvez até gere dados para isso. Mas se eu quero discutir como eu devo proceder num caso de uso de drogas na escola, não é a melhor comunidade para trocar isso. Se bem que são escolas, você pega o telefone, manda mensagem e até encontra outros pontos de contato. Mas ali ela se organiza principalmente em evidências, no uso de evidências na gestão escolar. Então, evidências de um tipo muito específico e que se você não comunga dessa fé de que isso é relevante, de que isso deve ocupar um espaço central na prática pedagógica, não é a melhor comunidade para frequentar. Mas se você acredita que isso é um valor para a sua escola, acaba sendo um espaço muito rico desse tipo de troca, né? Obrigado. Eu gosto muito do que Pedro diz, né? A comunidade é para a colaboração e não é para a competição. Eu acho que é muito importante, né? Isso é uma característica da nossa comunidade. E, então, minha segunda pergunta é como vocês gostam da experiência de trocar informação com professores de outros países, né? Por exemplo, né? Pedro, você com John, e como você gosta dessa experiência? Foi a interação com John Campbell é diretor de uma rede de escolas oficiais norte-americanas perto de Atlanta, né? E ele não é me parece que ele não é exatamente um diretor, mas ele é um assessor. Ele ficou focado na aplicação do PISA ao longo, e é isso que me surpreendeu, ao longo de 7 sucessivas edições, né? Eu brinquei com ele que ele é um frequent flyer. Ele já tem uma jornada muito longa, né? Aqui é o Francisco, que é o veterano nosso, que ele já está na segunda, né? Eu e o Rodrigo estamos na primeira ainda, né? As nossas escolas. Mas o John Campbell tem e a equipe dele, né, de 12 escolas, quer dizer, ele conseguiu desenvolver um trabalho longo, né, grande, né, com uma razoável escala, né, trabalhando com uma rede de escolas oficiais. É muito interessante, né, porque ele começou a pouco a amadurecer o olhar dele sobre o tipo de itens. Ele foi montando um banco de itens, né, simulando itens no PISA, meio que de acordo com cada um dos 6 níveis, né, de questões. Enfim, é muito interessante trabalhar com ele, poder interagir com ele, inclusive contrastar a percepção que o nosso aluno aqui no Rio de Janeiro, Zona Sul, um jovem de elite, qual é a relevância que ele atribui ao que a escola está ensinando a ele. A gente fala do nosso desapontamento, porque esse aluno não enxerga tanta diferença assim no caso de uma clientela como a nossa. E aí o John diz, não, isso aqui também é igual, o meu público é muito variado, é muito diversificado e é a mesma coisa. É um desafio para a escola encantar o estudante, né? Ainda que seu desempenho seja muito bom e ele possa estar tendo acesso a uma escolaridade de muita relevância, ele às vezes não percebe isso, né? Então, assim, tem muitas questões muito, muito interessantes. Eu acho que é estimulante e foi aí um primeiro contato mais próximo, né, com alguém de fora, e vamos aos próximos aí. Vamos ver se na próxima a gente chama o Oscar para trocar com ele, que é espanhol, né? Vamos correr atrás dele. Ele hoje não pôde vir.
Francisco, Rodrigo, você tem alguns comentários? Então, aqui a parte da fala do Pedro, essa relação, ela é muito benéfica, né? Inclusive, depois do webinar que foi apresentado, a gente passa a ter outros contatos também, aquelas pessoas que estavam lá na comunidade um pouco adormecida, começam a mandar mensagens também, questionando, né, às vezes de Portugal, dos Emirados Árabes, e aí eu vi em determinada situação, queria que você me explicasse um pouco melhor sobre isso. Então, algo que é produzido também, além da própria comunidade em si, né? Nós passamos a ter um contato individualizado e conhecer melhor outros líderes, outros gestores e educadores. A partir disso, inclusive o Pedro, em outros momentos, a gente, mesmo fora da comunidade, nós temos contato e a gente passa a conversar um pouco sobre a realidade. Eu lembro o Pedro, inclusive, perguntando sobre o Enem, sobre como estava a organização do nosso currículo, sobre o novo ensino médio, como nós estávamos visualizando isso, como a nossa escola está pensando neste novo ensino médio, sobre como o Enem ele é trabalhado. Então, nós passamos a ver também aqueles que se aproximam da nossa realidade ou que se distanciam, mas que trazem um outro olhar. E a partir dessa união, dessas relações na comunidade, de uma forma individualizada, também começa a haver outras trocas de experiências, outros contatos por e-mail, por videochamada, e que são muito enriquecedoras, né? Então, isso é destacável também, tanto dentro do nosso país, no Brasil, como também buscando estas outras experiências. Aqui a plateia nos pede para gravar um vídeo pequeno, também falando sobre a experiência, para mostrar para a sua comunidade escolar, para aqueles que são liderados, e que nós temos vários participantes que, além de gestores, de professores, de coordenadores escolares, aqueles coordenadores de regionais, técnicos dos ministérios da educação, né, trazem essa visão bem ampla, então, é muito louvável isso. Mike, obrigado. Tem uma pergunta no chat, eu estou vendo que a gente está com o tempo, está esgotando daqui a pouco. Você viu aquela pergunta, se você quiser? Sim, na última pergunta, né? Que conselho, né, você daria ao público que está mirando nossa conferência para tirar o máximo proveito de nossa comunidade? Cada um dos como conselhos práticos para eles? Olha, sim? eu acho que é ousar um pouquinho, não ter muito receio de se expor, não. A gente fica muito inseguro, fica assim, meu próprio primeiro momento de escolher, envolver minha escola nisso, se expor a isso, vai que eu fico mal, vai que o resultado não é bom, como é que vai ser isso? Aí que alguém resolve enlouquecer e fazer um ranking, vou ficar exposto, será que o resultado da minha escola é de fato só meu? Enfim, eu acho que é confiar um pouco e se expor. Não tem muito erro, não. Está tudo certo. Rodrigo, você tem alguns conselhos? Eu sou novato, né, no grupo, então eu concordo com o Pedro. Essa ideia de testar, né? Perguntar para outras escolas como tem sido essa prática, porque isso fez diferença para a gente. A gente entrou em contato por conta do piloto com escolas próximas à nossa, até escolas que nessa ideia da competição que o Pedro coloca, elas poderiam falar, não quero falar sobre isso, mas elas abriram os relatórios, mostraram tudo, porque a ideia de ser para a escola, né, de circular muito para a comunidade escolar, então elas não têm problema em abrir isso, porque faz sentido muito internamente, né, e aí acabou ajudando bastante nessa decisão, né. Obrigado, Francisco. Então, gente, vamos para as perguntas. Veio uma pergunta lá no chat, você viu?
Mike, você quer responder? Alguém pergunta como é que se faz para participar, ou qual teria sido o critério da OCDE para escolher as escolas que participam, né? Foi isso que estava no chat. Você quer responder aí, por favor? Como é que é isso? Ok. Eu quero, talvez, Thiago, você pode explicar? Claro, claro. Bom, hoje, graças a pioneiros como o Pedro, o PISA para Escolas foi implementado no Brasil no piloto, então ele está disponível para qualquer escola brasileira que tenha um número suficiente de alunos, mas tem algumas condições, que ou melhor dizendo, é por adesão. Qualquer escola que esteja interessada no PISA para escolas, lembrando só que então, o PISA costuma pega alunos em idade do PISA, então alunos de 9º ano, primeiro ano do ensino médio, ou seja, escolas que atendem mais esse público, mas hoje em dia ele é no Brasil disponível, ele é por adesão. O nosso prestador, nosso parceiro nacional, que é quem aplica as provas, é a Fundação Sesgran Rio. Então, eles têm um site, é fácil de achar, vocês podem ir lá vocês têm a disponibilidade, tem como contatar a Fundação Sesgran Rio para isso. E tem o mínimo de alunos, né? Tem a questão do mínimo de alunos, que é complicado para muitas escolas, né? Você Exato. pode explicar um pouquinho como é que é isso? Claro. Nós avaliamos alunos na idade do PISA. O objetivo do PISA para escolas, por mais que exista o enfoque esteja na comunidade escolar, nós também temos essa contraparte, essa ideia de fazer uma ponte para os resultados internacionais representados pelo PISA. Então, nós avaliamos a mesma população, e como os resultados são agregados por escola, nós precisamos de uma quantidade adequada de alunos nessa população. Então, a escola tem que ser um pouco grande. Nós precisamos de pelo menos 42 alunos que estejam na faixa de idade do PISA, que são alunos entre 15 anos e 3 meses e 16 anos e 2 meses completos na data de aplicação da prova, para poder fazer a prova, ou mais, né, óbvio. Eu posso fazer uma pergunta sobre o futuro do PISA? Quer dizer, a gente está aqui vivendo ajustes no nosso sistema de avaliação, tem o novo Enem, o novo Enem, o novo SAEB, o Enem seriado, a gente está aqui... É isso que eu digo, o educador precisa de previsibilidade, a gente tem que saber o que vem pela frente. Vocês têm algum... Existe, o que está aí no mapa do PISA em matéria de futuras edições e de ajustes, além do que já existe, que basicamente é matemática, linguagem e ciência, né? Isso, leitura e ciência. Vocês estão caminhando também com habilidades socioemocionais? Na verdade, não. O PISA em si, por mais que ele tenha... O PISA, primeiramente, tem duas coisas aqui. O PISA, ele tem esses três domínios cognitivos principais que você mencionou, ciências, matemática e leitura, que são avaliados desde a sua primeira edição, no ano 2000. Eles são avaliados, e com eles a gente traça essa tendência, no momento até agora, 80 países e economias, ao longo de todos esses anos. Eles devem continuar sendo avaliados. Uma outra coisa que acontece é que existe um domínio inovador, a cada edição do PISA existe um domínio novo, em que a gente avalia uma competência, não necessariamente cognitiva, mas, por exemplo, o último PISA 2018 foi a competência avaliada foi uma competência chamada competência global, que mede habilidades como tolerância e conhecimento de certas pautas do dia de hoje, como desenvolvimento sustentável. E, por exemplo, o PISA novo, agora de 2022, a próxima edição, vai avaliar, por exemplo, criatividade. Então, você tem essa mudança, mas claro que essas mudanças são comunicadas e discutidas com um fórum enorme, comunicadas com ampla margem de antecedência pela OCDE e por todos os parceiros participantes do PISA, justamente por esse fator que você mencionou, né? É importante ter uma discussão, uma previsibilidade para o educador. Né? Já basta a pandemia, né? Que é imponderável. Né? Já basta essa, né? Mas até esse domínio, por exemplo, criatividade, ele vai para o país, né? Ele está avaliando o país. Ele não pega tanto a unidade escolar. E no relatório tem essa questão do clima escolar,
No PISA-S, por exemplo, tem uma dimensão de informações que é aquela que eu falava, né, da gente não ter muita prática, desse clima escolar, que é uma coisa interessante para a gente investir energia, discutir mais, e eu volto numa fala antiga, que é o painel de dados, né, da gente poder olhar mais para esses dados, porque a sensação tem muita informação que é coletada e um banco de dados infinito, né, que vocês têm acumulado. Então, isso da gente poder enxergar, explorar mais, porque senão acho que a gente entra num erro que no nosso país, pelo menos, é muito frequente, que é avaliar todo dia, toda hora, tudo. E o resultado a gente não usa para nada, não faz para nada, a não ser ranquear, que é a forma mais fácil de ler um resultado. Fala quem é primeiro, segundo, terceiro. Então, a sensação que a gente tem é que o PISA-S, ele permite explorar mais detalhes, nuances desse resultado. Então, por isso dessa insistência, né, de que quanto mais a gente puder brincar com esses dados, olhar para eles de outros ângulos, mais potente fica essa ferramenta para a melhoria da aprendizagem dos nossos alunos, né? Isso mesmo. Gente, tá na hora da gente encerrar. Eu estou aqui lamentando, mas estão aqui me sinalizando que o nosso tempo esgotou mesmo. Eu vou ter que agradecer muito a vocês todos, ao Francisco, ao Rodrigo, Thiago e Mike. Muito obrigado aí pela presença de vocês, por virem colaborar. Eu acho que com isso, dentro desse congresso da Federação das Escolas, a ideia é exatamente essa, né? Abrir mais essa porta, mais essa janela, mais essa possibilidade para o gestor brasileiro, para ele considerar, dentre as muitas variáveis para 2021, também a possibilidade de procurar se juntar a nós nessa comunidade tão bacana, enfim, ampliar. E a FENEP fica muito feliz aí de poder fazer essa parceria, essa aproximação com a Fundação Sesgan Rio, com a qual temos tanta relação, tanta proximidade, com o professor Rubem Klein, Nilma Fontanive, Amanda, enfim, todo aquele time bacana. Eles vão estar prontos aí para receber e para conversar com quem se interessar. Gente, muito obrigado a todos, Mike, Thiago, Francisco e Rodrigo, e até o próximo webinar. Nos vemos lá. Obrigado. Até a próxima. Um grande abraço. Muito obrigado a todos.